É porque eu queria depois Tá mandar... gravando? Tá? Tá. Aí, então, você vê que na Septuaginta, aquele livro, o livro de Primeiro Esdras, ele é deuterocanônico. Já aqueles livros da Igreja Católica do Antigo Testamento, eles não são deuterocanônicos para o pessoal da Igreja Ortodoxa. São para o pessoal da Igreja Católica. Não entenderam nada? Parcialmente. Deuterocanônico é segundo cânon, meu filho. Confirmação do cânon, né? O segundo cânon. Então, até o Concílio de Trento, você não tinha um Antigo Testamento oficializado pela Igreja de Roma. Então, você ali oficializa um Antigo Testamento com a presença desses livros que são chamados de deuterocanônicos, esses 7 a mais aí da Vulgata aí que nós lemos. Esses livros eles foram considerados por Jerônimo não como Santas Escrituras, mas como livros bons para edificação, né? Não era para ler no culto, usado na liturgia do culto. Se eu não me engano, é isso. Aqui, ó. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Esse é o protestante. Aí ele põe assim: nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Apocalipse 22, 18, 19. Lê aí. Apocalipse 18. 22, 18, 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho... Tá. Não, só 18, 19. Ele está falando da Bíblia aí? De Apocalipse, não? Claro, de Apocalipse. Então, ele está falando do livro de Apocalipse, ele não está falando da Bíblia. Aí o autor da revista fala o seguinte: nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Aí ele coloca como sim, referência. ele está usando o versículo e Fora de que contexto não... e fora de tempo. Os dois testamentos bíblicos, da palavra grega de testamento, que é a tradução da palavra grega diateque, da hebraica berit. Diateque, não sei se vocês lembram, a última vontade do testador, lembra disso, da aula? Lembra disso, da aula de seminário? Sim. Então, ambos os termos têm sentido de aliança, pacto ou concerto com a humanidade, tá? A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, 2 Coríntios 3,14. Vamos ler aí. Não entendi essa parte do Apocalipse que você falou. Pastor, ele não entendeu a parte do versículo de Apocalipse. Meu filho, está falando que não pode acrescentar nem colocar nada da profecia do livro. Está falando da Bíblia ali? Não da Bíblia de hoje, né? Mas está falando das Sagradas Escrituras. Não, Lê de novo o versículo para ele, Thalita, que ele é ruim de entendimento, ele não presta atenção. A mente dele voa nas piadinhas que ele está para saltar. Apocalipse 22, 18, 19. A conclusão do livro é o título. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida,
Tá da falando cidade santa e das coisas que se tá acham falando da escritas na Bíblia aí, meu filho? Não, de Apocalipse. Então, do livro que está sendo escrito, né? É porque quem está escrevendo não tinha a Bíblia na mão, né? Claro. 2 Coríntios. 2 3,14. Coríntios. 3,14. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Então, ele usa o termo Antiga Aliança. Está traduzido certo. Aí ele vai... E refere-se ao livro dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. É. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou. Eu sou o Deus de Abraão, Ela o Deus está de lendo só o Isaac. versículo 29? Ah, era só o 29? Mateus 22, 29. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, Jesus, quando está falando isso aí, ele tá se referindo ao Antigo Testamento que Paulo está se referindo? Quando a Antiga Aliança? Não. E Paulo ele falou da Antiga Aliança, lá em 2 Coríntios 3,14. Ele fala assim, a expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios 3,14, e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Essa afirmação está correta ou não? A expressão foi inaugurada por Paulo e refere-se ao livro dos judeus reconhecido por Jesus como Escrituras. Aquele versículo que Paulo estava falando? É. Ele está falando que a expressão utilizada por Paulo, lá naquele versículo, se refere aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras em Mateus 22, 29. Mas aqui Jesus está falando justamente sobre as Escrituras que naquela época existiam, que eram as do Antigo Testamento. Então eles estão falando sobre a mesma coisa. Aí ele Sim. vem e coloca assim, a lei, profetas e salmos. Até esse aqui está certo. O termo Novo Testamento, Nova Aliança, tá. Essa expressão também passou a designar escritos inspirados, igualmente reconhecidos como escritos. Tá. Aí a gente vai para o segundo tópico aí, o Antigo Testamento. O segundo subtópico aí ele fala os livros do Antigo Testamento. Aí ele vem falando, faz a divisão aí dos protestantes. Aí ele diz que a divisão utilizada pelos judeus era tripartida: leis, profetas, salmos ou escritos, né? Aí ele fala, apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para judeus como para cristãos. O judeu de Jerusalém, ele realmente usava esses livros aí, igual da igreja protestante, só que dividido em livro, profeta e em salmo. Os de Alexandria não, tá? Os de Alexandria usavam a Septuaginta como escritos do Antigo Testamento. Lembrando que a Septuaginta foi uma tradução feita por volta do século III a.C., do hebraico para o grego, na cidade de Alexandria. Ou seja, em Alexandria tinha uma colônia enorme judaica e que utilizava como Antigo Testamento a Septuaginta, e não esses livros que são referidos por Jesus. O contexto de Jesus é na Judéia. Tá? Canonicidade do Antigo Testamento. Aí ele fala
Ele fala aí, existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico. Inspiração divina. B, reconhecimento do povo de Deus. Tá? E preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro é conservado como palavra de Deus. Ó, o primeiro está correto. O segundo, nem tanto. E o terceiro, nem pensar. O segundo, o B. Reconhecimento do povo de Deus. É um critério, é um fator para ver se um livro é canônico ou não. Tá? Ele fala fator basilar na avaliação de livro canônico. Aí está reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Tinha igreja que aceitava livros diferentes de outras igrejas. Então, o reconhecimento do povo de Deus acerca de um escrito não necessariamente dizia que aquele escrito era inspirado. Tipo, a Epístola de Barnabé era usada, a de Daqui era usada, você tinha Pastor de Hermas, que era um livro apocalíptico. Então, você tinha alguns livros aí que eram usados e, mesmo assim, não foram considerados inspirados. Né? Então, o segundo, para ser inspirado, tem que ter o reconhecimento do povo de Deus, mas não quer dizer que todo livro reconhecido pelo povo de Deus era inspirado. E a preservação pelo povo de Deus. Ele fala assim, a preservação pelo povo de Deus que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Não, e ainda cita a passagem fora de contexto aí, Deuteronômio, Daniel, tudo fora. Na verdade, essa preservação não quer dizer nada. Vários escritos foram preservados, vista a Septuaginta. Tá? Aqui ele está falando do Antigo Testamento, não é isso? Então, tinha igreja que usava Enoque, tinha igreja que não usava, que não está nenhuma dessas Bíblias. Aí o 3, particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Porções escritas em aramaico. O último livro canônico foi de Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Isso aí é discutível, tá? Tem gente que não aceita, não. Desde então, nada mais pôde ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento, conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia. Em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e, por volta de 1445, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Entender que ele fala aqui que a língua de Canaã, o hebraico era a língua de Canaã, é chamado de língua de Canaã em Isaías 19, 18, não necessariamente, tá? Aí ele usa umas referências, vamos abrir aí Isaías 19, 18. Lê aí. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Não necessariamente é o hebraico, né? Não tem referência alguma que essa língua de Canaã seja hebraico, mas... Aí vem o segundo subtópico aí, canonicidade do Novo Testamento. O terceiro tópico, primeiro subtópico. Né? Os livros do Novo Testamento são 27, tá? Ele divide aí por gêneros literários, evangelhos e históricos, Atos dos Apóstolos, porque o evangélico é histórico, mas ele não tem a pretensão de historicidade, entendeu? Por isso que ele não é considerado histórico, de narrativa histórica. Você tem as epístolas e depois o livro da Revelação,
que é, na verdade, gênero apocalíptico, ele coloca que é tipo um gênero revelação, nunca vi isso. Grupos principais, grupo de revelação, que é um gênero apocalíptico, é um gênero à parte, que tem uma porção de escritos apócrifos nesse gênero. O próprio livro de Esdras lá, do primeiro Esdras da Septuaginta, é um. Uhum. O apócrifo, né? Canonicidade do Novo Testamento. Aí ele começa. Critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo. Mentira. Tá? Não são iguais, nunca foram. Primeiro, o cânon do Antigo, existem duas teorias. Né? Uma teoria que não se sabe, o cânon que a gente tem, do protestante. Vamos falar do protestante, que é o mesmo do judeu. Não se sabe em qual época foi fechada. Alguns dizem que já foi fechado quando Esdras voltou ali do cativeiro babilônico. Outros dizem que só foi fechado em 90 depois de Cristo, onde eles rejeitaram todo e qualquer escrito que tivesse sido escrito fora da Judéia. Isso é uma informação até do pastor Ranulfo, ele sempre fala isso. Que todo escrito que tivesse sido escrito fora da Judéia não era considerado inspirado. Então, ali por volta do ano 90, na cidade de Jamne ou Jabiné, eles teriam determinado os livros do Antigo Testamento aí, dividido em 3 partes. Então, quando o autor da revista ele fala que o critério de avaliação do Novo Testamento é igual ao do Antigo, é mentira, porque se eu considerar a primeira teoria, né, que Esdras ali no retorno do cativeiro babilônico, quando ele ajunta a lei, né, e também no livro de Macabeus tem escrito que se não me engano, Judas Macabeu, ele escondeu os livros, né, os livros sagrados aí, eu não lembro qual o termo que ele usa, não é sagrado não, né, para que não fossem destruídos por Antíoco Epifânio. Alguns entendem que ali o Antigo Testamento já estava terminado. Agora, quem entende assim não sabe justificar a presença dos livros do Antigo Testamento, que estão no Antigo Testamento hebreu, né? Por que aqueles livros foram escolhidos. Tá? Agora, quem crê que foi determinado no ano 90, em resposta a essa questão de estar fora da Palestina ou não aceitar esses livros de versão grega, né, o ano 90 depois de Cristo, ou seja, depois da destruição do Templo de Jerusalém. Né? Se o cânon foi fechado nessa época, os critérios de canonicidade, eles são... O novo e o antigo e o... Não, o novo, né? Não, o antigo. Eu estou falando dos critérios do antigo porque ele afirma o seguinte, que os critérios do novo são iguais aos do antigo. Não, sim, aí o senhor falou que isso aí não procede. Sim. Que os critérios do antigo, aí eu tenho que considerar duas coisas, duas teorias. Uma que o antigo terminou quando Esdras voltou do cativeiro, outro que o antigo foi terminado no ano 90 depois de Cristo. Considerando essa primeira hipótese, que teria terminado o Antigo Testamento quando Esdras voltou do cativeiro, logo depois que Esdras voltou do cativeiro, pouco tempo depois, não se sabe quais os critérios de canonicidade para o Antigo Testamento nessa primeira hipótese. Agora, com relação à segunda hipótese, que eles foram determinados no ano 90, ali na cidade de Jabiné. Os critérios seriam os livros escritos na Palestina. Tá? Livros que refutariam a versão grega das Escrituras. Então, esse seria o critério principal aí na determinação dos livros do Antigo Testamento. Agora, quais os critérios da determinação do Novo? Né? Primeiro, para ser canônico é necessário
ver que aquele livro, aquele escrito tem autoridade. Eu só reconheço que aquele escrito tem autoridade quando reconheço que ele é inspirado, que ali Deus fala através dele. Então, como é que era feito o reconhecimento? As igrejas passavam a usar aquele livro, era pela utilização do livro. As igrejas passavam a usar aquele livro, né? O bispo da igreja falava que aquele livro, né, dava a entender que aquele livro era inspirado, porque relatava algumas palavras de Jesus, essa coisa toda. Então, por causa disso, as pessoas reconheciam que naqueles ditos que estavam nos livros, aqueles ditos eram inspirados por Deus. Então, eram considerados como palavras de Deus e tinham autoridade. Se a palavra de Deus tem autoridade. Se tem autoridade, pode ser canônico. Mas aí isso divergia de igreja para igreja. Tinha igreja que reconhecia o livro de Barnabé, a Epístola de Barnabé, como também inspirada por Deus, que o bispo daquela determinada igreja assim considerava. Ou seja, quem determinava o escrito que era usado era o bispo. A gente ficou um pouco na dúvida de manhã acerca de por que alguns livros foram retirados e por que alguns livros foram... quem foi que retirou e tudo mais. E por que o livro de Apocalipse entrou na Bíblia? A gente viu um vídeo. Sim, a gente viu um vídeo que o rapaz... Por isso que eu perguntei se o senhor estava falando do cânon do Novo Testamento. Porque nesse vídeo o rapaz falou que o livro de Apocalipse ele foi o último livro a entrar no cânon do Novo Testamento? Não é exatamente o último. O que acontece? Tinha igreja que utilizava. Não, isso. Foi o último a ser escrito e foi escrito no ano de 96. Sim, no ano 97. Entre 90 e 95. Aí eu perguntei, porque o senhor estava falando acerca dos livros do Antigo Testamento, que foram ali por volta do ano 90. Sim. Então, o cânon. Não foram escritos, não. O Antigo Testamento. Eles foram determinados como inspirados por volta do ano 90, nessa segunda teoria. A primeira é que eles já foram definidos lá pouco depois do retorno do cativeiro babilônico. A primeira teoria. Quando foi determinado o cânon do Antigo Testamento? A primeira teoria lá atrás, pouco depois do retorno do cativeiro babilônico com Esdras. E a segunda teoria no ano 90 depois de Cristo. Ou seja, quase na época do livro de Apocalipse. Então, se eu considerar essa segunda hipótese, o Antigo Testamento foi determinado quase na mesma época que o livro de Apocalipse foi escrito. O livro de Apocalipse ele era utilizado por algumas igrejas, não por todas. Aliás, não era unanimidade. Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2ª, 3ª João, Judas e Apocalipse. Não eram unanimidade. No livro de vocês de introdução bíblica tem isso escrito, está lá, que são os antilegômenos. Legômenos, né? Outra pergunta, pastor. A gente viu também acerca dos livros apócrifos, que um dos critérios para um livro entrar para a Bíblia do Novo Testamento era que ele fosse citado por Jesus e os discípulos no Antigo Testamento. Que tivesse base nas escrituras do Antigo. Afirmação, não. Que eu coloco assim, que o pessoal, alguns colocam o seguinte: aquele livro do Antigo Testamento entrou no Antigo Testamento cristão porque Jesus fez referência a ele. Isso. Mas isso é uma inverdade. Está cheio de menções ali, quando fala para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Jeremias. Aí tu vai procurar, tu não acha em Jeremias aquela referência nem a pancada, porque está no livro apócrifo. Então tem... foi justamente o que o Lipe falou, que tem alguns livros apócrifos que na nossa Bíblia tem menção
de Sim. algo que está escrito nos livros Sim. apócrifos. Ele falou assim, se isso fosse verdade, era para aquele livro estar fazendo parte Sim. da nossa Bíblia. Isso não foi critério de canonicidade, alguns falam que foi, mas não foi. Na verdade, não existe critério Umas coisas que ele fixo. falou, eu achei meio zoado, né? Não existe critério fixo para estabelecer os livros do Novo Testamento. Aí alguns falam assim, teria que ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém que conviveu com esse apóstolo. Aí você começa a ver, então eu vou ter problema, porque eu não consigo confirmar quem escreveu Hebreus. Vocês fizeram Hebreus Epístolas Gerais com o pastor Joaci, vocês lembram que uns falavam que era Apolo, outros falavam que era Paulo, né? E tinha mais gente aí, que agora eu não lembro. Tinha umas 4 possibilidades, né, do autor de Hebreus. Ou seja, se você não sabe quem é o autor, você não sabe se esse autor é apóstolo ou se conviveu com o apóstolo. Mas como circulou muito tempo no meio das igrejas que teria sido Paulo, acabou entrando por causa disso. Mas depois o próprio Eusébio de Cesareia fala que não sabe, não tem ideia de quem escreveu. Ele fala, quem escreveu, Deus o sabe. Então, Hebreus, ninguém sabe quem escreveu. Segundo e terceira João tem a desconfiança enorme de que o João que escreveu segundo e terceira João não é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João e primeira João. Então, nós temos um problema sério, por causa do estilo de escrita, maneira de falar, uma série de coisas. E o João que escreveu o Apocalipse, alguns desconfiam que não seja também o João o apóstolo, mas como a tradição diz que e o Policarpo parece que faz referência a João como sendo o autor, então você tem adotado como autor de Apocalipse o mesmo João do Evangelho e o mesmo João de 1 João. Então, como se eu não sei se segundo e terceira João são o mesmo autor, se é um João apóstolo, ou alguém que conviveu com os apóstolos, eu não posso adotá-lo, né? Seria mais ou menos essa a questão. Outro problema, segundo Pedro e Judas, muita referência ao livro de Enoque, né? A passagem que os anjos dormiram com as mulheres. Então, você tem um problema muito sério nisso aí. Fora o livro Assunção de Moisés. Na lição passada, o autor da revista, ele menciona como se o livro de Assunção de Moisés fosse espúrio. Eu não sei. Na lição passada, no subtópico... Opa, cadê os apócrifos? No tópico 2, subtópico 3 da lição passada, ele fala assim, a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro foram produzidos por autores anônimos e espúrios. Eu não lembro exatamente o significado da palavra espúrio, mas é algo que não é bom. Espúrio, quer que eu veja aqui? Vê aí, então. É espúrio, né? Espúrio. Onde você viu? Tópico 2? Tópico 2, subtópico 3 da lição passada. Mas está em qual linha, mais ou menos? No final, no início? Mais para o final, do meio para o final. Ele fala, dentre eles, a Assunção de Moisés e Apocalipse de Pedro. Achei. Suposto hipotético. Então, ele fala que o bastardo não genuíno, suposto hipotético, é espúrio. Então, ele fala, foram produzidos por autores anônimos e espúrios. E Judas, ele cita a Assunção de Moisés quando fala que o arcanjo Miguel lutou com o diabo pelo corpo de Moisés. Então, se está na Bíblia. E aí ele está falando que o que está na Bíblia, esse pedaço da Assunção de Moisés é espúrio. Ele classifica o livro todo como espúrio. Então, você tem um problema muito sério. Você tem... voltando lá para o subtópico 2, né? Então, o critério de canonicidade do Novo Testamento, né?
era, na verdade, o uso realizado pelas igrejas. Se a maioria das igrejas utilizasse aquele livro, é sinal que a maioria da cristandade reconhecia que aquele livro era inspirado por Deus e tinha autoridade, né, naquilo que falava. Então, esses outros critérios foram desculpas que foram utilizadas para poder justificar a entrada de alguns livros no cano. Quer falar, foi um apóstolo, porque alguns desconfiam que esse Judas não é irmão de Jesus. Agora, pastor, qual foi o conselho que determinou, concílio, sei lá, Não que teve. determinou o cânon, os livros que iriam entrar no cânon sagrado? Não teve No concílio. Antigo Não teve concílio, isso daí não teve concílio. Lutero, Não, quem determinou, por exemplo, esses livros vão entrar no Antigo Testamento, esses livros vão entrar no Novo Testamento? Não determinou, não teve cânon para isso. O cânon que foi fazer isso foi não teve concílio para isso. O concílio que foi utilizado para isso foi o de Trento, né, já depois da Reforma Protestante, porque o Lutero veio com a tal da história do sola escritura. Aí... Outra pergunta, que era a pergunta que eu tive de manhã, que o Lipe meio que tentou me responder. Por exemplo, só para não esquecer, eu acho que a primeira menção de livros do Antigo Testamento feito pela Igreja, acho que foi feito em 185 por Melito de Sardes. E tem livro que ele não cita. Acho que ele não cita Esther. Entendeu? É a primeira menção da Igreja de uma lista de livros do Antigo Testamento. Ou seja, essa lista de livros do Antigo Testamento, ela nunca foi um consenso. Até chegar na época da Reforma e o Lutero fala, vou pegar só os livros da Bíblia hebraica. Ah, sim. Aí a Igreja Católica falou, não, vou pegar todos, aqueles também que vocês já conhecem, que eram utilizados pelos cristãos dos primeiros séculos, por boa parte das igrejas, vou botar também, que são os deuterocanônicos. A minha pergunta quando foi criada a primeira Bíblia? Quem criou assim a primeira Bíblia, a Bíblia mesmo? A junção de todos os livros. O manuscrito mais antigo que você tem, completos assim, quase que completos, alguns quase completos, outros completos, é o Vaticanos e os Sinaíticos. São então foi a Igreja Católica que criou. Não tinha essa visão de Igreja Católica do jeito que é hoje, não. Sim. Católica que significava universal, era a igreja total, na sua totalidade na Terra. Aí, quando foi criada, quando houve a junção dos livros, era tanto não é que quando houve a junção dos livros. A junção dos livros não se tem relato de uma primeira junção dos livros. Você tem cópias mais antigas de quase todos os livros, que é o Códex Sinaíticos e o Códex Vaticanos, que são do IV século. Sim. Aí, nesses códex aí, eram todos os livros, né? Tanto os apócrifos, quanto os quanto os canônicos. Tanto os deuterocanônicos quanto os canônicos protestantes. Tanto a Bíblia hebraica quanto o restante que tem na Bíblia católica, que a gente chama. Então, os deuterocanônicos. Aí a nossa Bíblia não tem deuterocanônico. Sim, foi retirado os livros apócrifos a partir da Reforma Protestante por Lutero. Aí ficou a Bíblia que nós temos mas hoje. Pelo que se fala, o Lutero acrescentou como apêndice na Bíblia que ele traduziu para o alemão. Quem foi que ensinou? Tá? Meu professor. Os deuterocanônicos. Tá bem, ensinou bem, pastor. Então, quando ele fala
que os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo, é mentira. E ele fala assim, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros. É que ele trata como critério de canonicidade, inspiração, reconhecimento e preservação dos livros. Nós já falamos que a inspiração, sim, o reconhecimento, sim, mas nem Mais ou sempre menos. e a preservação dos livros, não, porque você tem escrito que não acaba mais, né? Também que existia e sendo preservado. Aí ele fala, nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Aí ele fala assim, 1 Tessalonicenses 2:13. Lê aí. Ele fala, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento, ou seja, as passagens que ele cita têm que estar fazendo referência ao Novo Testamento. Então, vamos lá. Tá. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, aí não está falando de Bíblia, está falando da palavra de Paulo para os Tessalonicenses. O destinatário dele aí é a igreja de Tessalônica. Ele está falando para a igreja de Tessalônica. Lê de novo agora o texto raciocinando dessa forma, como se fosse a palavra de Deus direcionada à igreja de Tessalônica. Ele não está falando da Bíblia, de Novo Testamento aí. O título tá, o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Aí o versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebidos a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, ou seja, a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Ele está falando tendo vós, ou seja, os Tessalonicenses. Uhum. Tá? Não é o todo, não está falando de Novo Testamento, é a palavra de Deus falada por Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá. Acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, Paulo está falando que a palavra que ele falou com os Tessalonicenses é de Deus. Ele não está falando de Novo Testamento. Ele está falando uma parte do Novo Testamento, que é essa palavra que Paulo falou a eles. Vamos lá. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, considerando que 2 Timóteo foi escrito entre 63 e 64 depois de Cristo, ou seja, se ainda não tinha Novo Testamento pronto, essas escrituras inspiradas não são Novo Testamento, certo? E 2 Pedro 1:21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sim. Mas aí ele está falando do Novo Testamento? Pedro? Acho que não, né? Está falando do Antigo. E não necessariamente do Antigo. Ele pode até estar falando de outras palavras que foram pronunciadas por profetas aí. Lê aí, quer ver de novo o versículo? Olha só. Vamos lá.
Porque nunca... É para ler aqui? É 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ele está falando de Entretanto, profecia. Ele não está sim. falando de Novo Testamento. Mas continua. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, ele está falando de profecia. Lê o versículo anterior, 20, aí, para ver se ele está falando de escritura alguma coisa. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura Então, está provém falando de escritura. de particular elucidação. Mas aí ele está falando de que escritura, se o Novo Testamento não estava pronto? E o Novo Testamento não tem, assim, profecia, né? Acho que só... Não. Apocalipse é meio que uma revelação futura, né? Não, mas quando diz profecia, é aquelas partes que fala assim diz o Senhor, tá? Que tem várias vezes registrado no Antigo Testamento. Você tem algumas profecias, por exemplo, quando, se eu não me engano, é Ágabo, ele pega o cinto de Paulo e amarra e fala assim, vamos fazer com o dono desse cinto. Felipe falou, eis que te digo. Aí ele falou que eis que te digo é hoje. É hoje, ele gosta. Falando baixinho para te ajudar. Ele gosta. Melhor na gravação. Aí o que acontece? Em relação à conservação das escrituras. Então, ele está falando de escrituras, de profecia das escrituras, nenhuma profecia das escrituras de particular interpretação, não é isso? Ele está falando de escrituras. Que escrituras ele está falando? Não pode ser Novo Testamento, que Novo Testamento não está pronto. Mas aqui o sujeito da revista, ele fala... Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento e usa esse texto como se fosse uma prova de inspiração do Novo Testamento, quando ele aí não está falando do Novo Testamento. Quanto ao reconhecimento dos livros fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Ela é trouxa. Aqui. Tá gravando. E aí, 2 Tessalonicenses 2,15. 2 Tessalonicenses 2,15. Ele fala, quanto ao reconhecimento dos livros fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Ele usa essas passagens como se fosse evidência de que os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Olha só, aí eu tenho um problema. Aí eu poderia até utilizar que o apóstolo Paulo está mandando guardar tudo aquilo que foi escrito por ele nas epístolas. Uhum. É isso? Só que aí está mandando guardar também tradição. Lê de novo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, tradição por palavra, ou seja, o que o bispo ensinava, que não estava escrito. Sim. Aí o católico está certo. Porque o católico ele defende que a tradição tem a mesma autoridade que as escrituras. E esse é um dos textos bases que o católico usa para defender que a tradição passada de bispo para bispo veio dos apóstolos, passada oralmente, por palavra, e tem mesma autoridade do que as cartas escritas. Mas está certo, até porque os bispos que eram separados não eram um bispo então, que era pai para filho, filho para filho, que era pastor, era então, bispo escolhido por Deus. A gente pode rezar e fazer missa de 7 dias. Não, é isso que eu ia falar, os apóstolos rezavam para santo? Quê? Mas isso... Os apóstolos rezavam para santo? Não rezavam. Não, mas isso foi passado, né?
essa questão do morto poder interceder pela gente, essa impressão foi passada por Inácio de Antioquia. Que ele deu esperança ao povo que depois que morresse, ainda ia continuar diante de Deus intercedendo pelo povo. Então, Ensino oral, tradição. Então o pastor Ranulfo não está tão errado. O pastor Ranulfo não está tão errado. Só que a gente não vê essa prática na vida dos apóstolos. É por isso que a gente não considera a tradição dos pais da igreja. Para a gente considerar a tradição do pai da igreja, ensinada oralmente, tem que estar de acordo com a prática de vida dos apóstolos. E você não vê apóstolo intercedendo, pedindo para morto interceder por ele. Mas o Inácio, que foi sucessor de Pedro em Antioquia, sendo bispo, ele vai ver que era uma esperança do coração dele, né? Eu vou morrer, mas vou continuar intercedendo pelos irmãos. Mas você não vê esse tipo de prática. Mas é saber de onde veio esse tipo de prática. É heresia. Não é heresia. Pode ser um erro, mas não é heresia. Porque esse tipo de prática veio de dentro da igreja, das tradições orais. Aí, conforme Paulo ele fala aí para nós recebemos. O problema é que a tradição oral, essa tradição oral não partiu de um apóstolo. Partiu de um pai da igreja. Sim. Então, é essa que é a questão. Não está na Bíblia. Mas aí fala para obedecer o que não está na Bíblia também. O ensino passar de boca a boca. Vamos lá, 2 Pedro 2:1. Então, os ensinos falsos foram refutados. Não tem nada a ver. É 2 Tessalonicenses 2:15, né? Não tem nada a ver aqui com refutar de ensino falso. 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida destruição. Então, aqui não fala nada de refutar escritos falsos. Fala de surgimento de falsos mestres. E 1 João 4:1. 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Também não fala aí de escritos, fala de falsos profetas também. Mas aí está falando do gnosticismo. Se continuar lendo os versículos, você vai ver que está falando de gnosticismo. De espírito que não confessa que Jesus veio em carne. Quem fazia isso era o gnosticismo, que tinha a prática do docetismo, que falava que Jesus veio só em aparência, porque a matéria era má, Jesus não poderia vir em matéria. Um Deus não poderia se manifestar através da matéria que é má. Então, nenhuma dessas passagens aí está falando sobre refutar falsos escritos. Aí ele vem, em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Sim, isso existia, não precisa nem da evidência bíblica, eles liam os livros autorizados, não, os livros reconhecidos, porque não tinha livro autorizado. Se o bispo da igreja achasse que fosse apócrifo, realmente eu posso considerar autorizado pelo bispo, vamos dizer assim. Então, a prática de leitura dos livros autorizados pelos bispos em suas reuniões e cultos. A tradição dizia que aquele livro era inspirado.
Mediante tais fatos, atesta-se que, desde o começo, a Igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ela preservou livros canônicos, não canônicos também, tá? Reconheceu canônicos, algumas igrejas reconheceu não canônicos também. Parece que esse reconhecimento não canônico, tem um livro Origem da Bíblia, que ele fala que o reconhecimento desses esses livros não canônicos, até o século IX, mais ou menos, eles foram utilizados por igrejas. Livros que não necessariamente estavam no cânon. Tá? Novo Testamento que eu estou falando. Aí ele vem falando assim, particularidades do Novo Testamento. Foi escrito em grego koiné, grego koiné, mas tem algumas expressões significado aramaico, né? Talita Cumi, Abba Pai, Eloí Lama Sabachthani, são expressões em aramaico. Aí ele vem falando, o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. Isso é uma briga com o pessoal da crítica bíblica, que eles dizem que não. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros. Não. Nunca teve um concílio para determinar os livros do Novo Testamento, porque eles geralmente eram consenso. Algumas igrejas que não reconheciam, né? Só que sai uma lista em 367, não que o concílio, o motivo do concílio não foi esse, mas no meio do concílio alguém pegou e citou os livros do Novo Testamento. Se eu não me engano, foi Atanásio. Acho que foi em 367, se eu não me engano. E depois Agostinho, em 387, somente está fazendo gracinha de novo. 387. Agora eu não lembro se é 387 ou 397. Preciso ver a data. Mas no quarto século saíram duas listas citando esses 27 livros como escrituras sagradas e que nada mais deveria ser acrescentado. Entendeu? Então, a partir do século IV. Ou seja, antes disso não era um consenso, nenhum concílio foi estabelecido para isso. Os concílios citaram a listagem de livros, não foram reunidos para determinar livro. Eles só citaram e falaram que não poderia ter mais livro. Igual a citação de Melito de Sardes, agora não lembro se é 185, agora não lembro, vou ver ali na passagem. Melito de Sardes, não sei se é 185, não. É 125, agora estou confundindo as datas. Mas ele cita a primeira listagem dos livros do Antigo Testamento, utilizada pelos cristãos, ele cita numa homilia pascal, ou seja, ele está falando de pregação da Páscoa, e aí ele cita uma listagem ao acaso. Tá? Então, não era propósito dele. Tá? Então, todas essas afirmações veementes, assim, elas não estão corretas. Tá? Mas é entender que não existia consenso. O bom do Zoom com duas pessoas é que ele não tem tempo. Acaba antes, entendeu? Se tivesse mais de 3 ou 4, sei lá, ele acabaria em 40 minutos. Então, a mãe estava me excomungando por causa disso. Você põe no Zoom, não sei o quê. O dia que tiver mais de 4 pessoas, a gente põe em outro. Não, o Zoom dá para botar 200. O problema... tem que pagar. 200 não sei, acho que é 100. Não, acho que de grátis só 30 minutos, parece, né? Eu falei para botar na de graça 40 minutos. As pessoas conseguem acessar, né? De modo mais fácil. Aí ele fala aqui o conjunto de 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Novo Testamento. Aí ele volta a afirmar que o critério de canonicidade foi inspiração, reconhecimento e preservação dos livros como palavra de Deus. E, na verdade, não foi. A próxima lição, domingo que vem, vai falar sobre hermenêutica e exegese. Tá?
Tá. Então, se vocês quiserem pegar depois e ler o livro de hermenêutica de vocês lá para o final, os 5 princípios de hermenêutica, é que regras básicas de interpretação. A escritura é sua própria intérprete. É um dos princípios da hermenêutica. Você tem faltando em Sim. Mas aí, se vocês quiserem dar uma olhada para ver depois. Amém, meu filho? Amém. Amém! Glória a Deus. A tua mãe Para de gravar, pastorzão, se você já acabou a aula. Ela não Você tá aguentou. onde, Felipe? Ela não Na aguentou. sala. Ela não aguentou ficar aqui todo o tempo. Né? Eu fui tomar remédio. Então, tá Você certo. tá tomando que remédio? Meu da pressão. Tá no arzinho aí, meu filho? Não, pobre não liga ar-condicionado. Mentira, tá no arzinho assim. Já falei pra tu parar de mentir. É assim, Eu adoro ela, assim né? que é. Ó, tá vendo? Pecado registrado. Esse negócio de pecado Eu registrado. gostava de Abraão, que batia na mulher e mandava ela ficar quieta e ele ficava. Eu não tô nem ligando, porque na palavra não diz que no grande dia tá 2 na fazenda, vai um, outro fica, tá 2 na casa, vai um, outro fica. Eu já tô indo, ó, ele que vai ficar. Para de gritar. Quem fica é o mais pesado. Ele fica mais pesado, ele tá quase chegando no meu peso já. Tá certo. O bom é que tá registrado, pecado registrado. Ih, tá gravando! É assim, caraca. Tá certo, então. Eu já pedi para ele parar de gravar, ele ainda não parou, né? Ele Deus tá gostando. abençoe. Ele gosta dessas Não, gracinhas, vamos pós-crédito. A irmã Aridé vai orar para agradecer. Amado Arrebenta. soberano Deus, eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que tivemos, ó Pai, de estarmos, Senhor Deus, falando, Senhor Deus, da Tua obra, falando, Senhor, da Tua palavra, Senhor, aprendendo, Senhor Deus, cada vez mais. Para que o Senhor venha, Senhor Deus, nesta hora, Senhor, tomar os Teus servos, Felipe e Thalita em Tuas mãos, o seu lar, Senhor, sua saúde, para que o Senhor venha cuidar deles. Pai, entrego também Douglas e Ariana em Tuas mãos, Senhor Deus, estado de saúde dos Teus filhos. Que o Senhor venha repreender o mal, Senhor. Nós aqui também, Pai, te pedimos que o Senhor venha repreender esse mal, Senhor Deus, sobre as nossas vidas e nos dê saúde, Senhor. E te agradecemos, ó Pai, por tudo até agora, Senhor. Nos dê uma noite abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu tô com um peso aqui Vamos nas lá. costas. Ela acha que eu sou. É ruim, 75 quilinhos estou agora. Nas costas. Arrasou! Nas costas. Ele essa morre pesa. de inveja, ele se pesa toda hora, mas não diminui não, mas... Tá certo. A Deus nossa abençoe. quebrou, né, a balança? Pai. Pai do Senhor, Tereza. Deus abençoe. Tchau, Pai do Senhor.